Olá, eu sou a professora Miriam Caldas e hoje nós vamos estudar mais uma aula de Direito Previdenciário, mais um benefício de incapacidade e mais especificamente hoje vamos tratar do benefício do auxílio acidente. Então vamos lá. Eu dividi este benefício, como venho fazendo nas outras aulas, em duas partes, porque assim ele não se torna cansativo, você consegue em poucos minutos ter uma boa noção do benefício e eu consigo dividir o benefício em pontos específicos, né? Então essa aula é a parte 1 do nosso benefício auxílio acidente, que junto com o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, são os 3 benefícios pagos pela Previdência Social em razão de incapacidade do segurado. Muito bem, como sempre começamos cada benefício com um conceito. Além do conceito, no primeiro slide eu sempre trago para você os artigos, onde você pode encontrar todas as informações deste benefício, tanto na Lei de Benefícios, na Lei 8.213, como no decreto, no regulamento da Previdência Social. Lembrando, né, pessoal, que aquelas pessoas que se dedicam à advocacia previdenciária não podem deixar de verificar a Instrução Normativa 77 de 2015. Lá também vão estar dispostos diversos assuntos a respeito de como requerer, quais os documentos e questões bem práticas de cada prestação da Previdência Social. O conceito do auxílio acidente nós encontramos no artigo 86. Vamos estudar ele então? O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam. Este benefício ele tem uma certa peculiaridade. Por quê? Porque ele não é um benefício substitutivo do salário de contribuição, substitutivo da renda do segurado. Ele é um benefício complementar, melhor dizendo, ele é um benefício indenizatório. Ele vem indenizar o segurado em decorrência de um acidente de trabalho. Por isso que o nome se chama auxílio acidente. E nós vamos ver que o auxílio acidente, ao contrário da aposentadoria por invalidez, este sim deve ser precedido do auxílio doença, né? Então vamos estudar melhor este benefício do auxílio acidente. Começamos o estudo do benefício pelos seus requisitos. Sabemos que todos os benefícios possuem requisitos para sua obtenção. Não basta o segurado apresentar qualidade de segurado, que nós já sabemos que é aquele período em que ele está contribuindo ou está em período de graça. Ele precisa, para o recebimento de cada benefício específico, cumprir os requisitos que estão impostos na legislação em decorrência, né, do princípio da seletividade e também em decorrência de nós termos recursos finitos no nosso estado, né? Então nós infelizmente não conseguimos atender todas as pessoas que têm lesões em decorrência de acidente de trabalho. Iremos atender apenas algumas pessoas que apresentem esses requisitos e que estão enumerados pela lei. E já vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona. Então, o primeiro requisito, que praticamente em quase todos os benefícios, não são todos, nós vamos ver também que existem algumas exceções, mas a maioria deles requer qualidade de segurado. E a qualidade de segurado, como nós já falamos, ela se encontra no momento em que o segurado está recolhendo contribuições, está vertendo contribuições para o sistema, ou quando ele está em período de graça, que é aquele período em que pese ele não estar contribuindo, ele mantém a qualidade de segurado e o Estado mantém a proteção social com relação a este segurado. Este benefício não tem carência. Então, desde já colocamos na cabeça que o auxílio acidente não tem carência, não exige um número mínimo de contribuições. Óbvio, né, pessoal? Por quê? Porque, como o próprio nome diz, é em decorrência de um acidente. Se é em decorrência de um acidente, nós já sabemos que quando a incapacidade para o auxílio doença ou para a aposentadoria por invalidez são em decorrência de acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza, não se exige carência. E, portanto, o auxílio acidente, que é em decorrência de um acidente de qualquer natureza,
não tem carência, ok? Segundo, a superveniência de acidente de qualquer natureza. Então, deve existir um acidente. E deste acidente o segurado ficou com lesões. Vejam qual é, portanto, o fato gerador, o que impulsiona o recebimento deste benefício. A redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual em que o segurado exercia no momento em que ocorreu o acidente. Último, nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. A redução da capacidade, ela deve ser advinda do acidente. Então, portanto, isso que é nexo causal. É a relação entre o acidente e a redução da capacidade do segurado. Muito bem. Este benefício, além dele de ser um benefício peculiar, porque ele não é substitutivo da remuneração do segurado, ele é um benefício indenizatório, ele também é um benefício distinto porque ele possui uma concessão restrita. Portanto, é um benefício de concessão restrita. O que isso quer dizer? Quer dizer que, infelizmente, este benefício não se estende a todos os segurados. Vamos lembrar quem são os segurados da Previdência Social. Nós temos o empregado, nós temos o empregado doméstico, nós temos o trabalhador avulso, nós temos o contribuinte individual, nós temos o segurado especial, nós temos, por último, o segurado facultativo. Estes são os segurados da Previdência Social. O benefício do auxílio acidente não é pago a todos os segurados. Por quê? Porque como nós temos lá no parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal, requer que cada benefício ou cada majoração do benefício deve ter previamente a sua fonte de custeio. E os benefícios acidentários não têm uma fonte de custeio específica, que não diz respeito ao segurado, e sim ao seu empregador. Portanto, quem recolhe contribuições, quem financia os benefícios decorrentes de acidente de trabalho é o empregador. Em razão disso, é que o benefício se tornou de concessão restrita. Tanto é assim que este benefício, durante muito tempo, foi pago somente para o empregado, para o trabalhador avulso e para o segurado especial. Recentemente, nós tivemos a inserção dos empregados domésticos, que passaram a ter direito ao benefício do auxílio acidente a partir da Lei Complementar 150 de 2015. Porque essa lei, além de ampliar os direitos dos domésticos, também veio impor ao empregador doméstico o recolhimento de uma contribuição específica para financiar os benefícios em decorrência de acidente de trabalho. Então veja, até 2015, se um doméstico sofresse um acidente de qualquer natureza, o qual lhe deixasse com sequelas que reduzissem a sua capacidade definitivamente para o trabalho que exercia, não existia possibilidade do auxílio acidente para eles. Então, os domésticos até 2015 não recebiam o auxílio acidente. A partir de 2015, como foi previsto uma fonte, uma pré-existência do custeio, foi estabelecido previamente quem iria custear esses benefícios, os domésticos, portanto, foram inseridos no rol de beneficiários do auxílio acidente. Muito bem, então são beneficiários aqueles que contribuem para o SAT, Seguro Acidente do Trabalho. Lembrando que essa contribuição é patronal, não é uma contribuição do empregado. Segurado empregado, tanto urbano ou rural, fazem jus ao auxílio acidente. O trabalhador avulso, que é um trabalhador que devido ao seu histórico, possui praticamente os mesmos direitos que o trabalhador empregado, então faz jus a todos os benefícios previdenciários da mesma forma que o empregado, porque nós sabemos que a Previdência foi pensada inicialmente para proteger o trabalhador, E temos também o segurado especial e, desde 2015, os empregados domésticos. Muito bem, o fato gerador deste benefício, que nós já estamos aprendendo, estamos reforçando, é a redução da capacidade para o trabalho habitual em razão de acidente de qualquer natureza. Então, tem que existir redução da capacidade e, mais importante,
para o trabalho habitual que exercia no momento do acidente do trabalho. Muito bem, como eu falei para vocês, o parágrafo 1º do artigo 18 incluiu os domésticos também como beneficiários do auxílio acidente. Somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos do artigo 11, lá você vai encontrar todo este rol. Quem está excluído, portanto, nessa listagem que nós fizemos aqui, quem está excluído do benefício do auxílio acidente? Não fazem jus ao auxílio acidente o contribuinte individual e o contribuinte facultativo. O segurado facultativo, nem o segurado contribuinte individual. Ok, pessoal? Muito bem. E como que fica a questão dos segurados especiais? Então vejam, o TRF da 4ª Região uniformizou o entendimento de que fazem jus à concessão do auxílio acidente, independentemente do recolhimento de contribuições, os segurados especiais. Eu estava falando para vocês que o benefício do auxílio acidente, ele tem ele é custeado pelos empregadores. Mas o segurado especial, ele não tem empregador. Então, durante muito tempo, ficou essa dúvida se o segurado especial tinha ou não tinha direito ao auxílio acidente. Em que pese, quando ele faz a sua contribuição, parte vai para o SAT também, né? Mas aí sai da regra geral que quem recolhe, quem custeia este benefício são os empregadores. Aí o TRF da 4ª Região já veio uniformizar esse entendimento. Portanto, os segurados especiais fazem jus ao benefício do auxílio acidente. Muito bem. Aqui temos duas questões. Então, vejam, a primeira questão é, vamos imaginar a seguinte situação em que o trabalhador sofreu um acidente de trabalho, recebeu o auxílio doença durante um certo tempo, retornou à sua atividade, trabalhou, passou o período estabilitário, porque todo aquele que passa por um acidente de trabalho, né, tem um período da estabilidade, que tem a garantia no seu emprego, não pode ser despedido. Passado este período, depois de muito tempo, se descobriu que em decorrência daquele acidente ficaram lesões. Só que detalhe, este trabalhador, ele está desempregado há anos. E a lesão que solidificada em razão do acidente só apareceu mais tarde, quando ele estava no seu período de graça. Ele não estava trabalhando. Este trabalhador faz jus ao auxílio acidente? Este trabalhador, que no momento está desempregado, deverá recorrer à via judicial. E a via judicial, porque veja, se você entrar no site da Previdência Social ou tentar agendar pelo 135, é impossível de você conseguir agendar o pedido de auxílio acidente. Porque no momento em que é conferida a alta ao trabalhador, quando ele finaliza a percepção do auxílio doença, subentende-se que o médico perito já vai analisar se esse paciente, se esse segurado ficou com lesões ou não. Se depois de cessado o auxílio doença, o INSS não implantou o auxílio acidente, então, não foi identificado naquele momento lesões que reduzissem a capacidade laborativa do segurado. Portanto, ele só tem a via judicial para recorrer. Se na via judicial, através de um laudo que deverá ser proferido por um médico perito, porque se não houver este laudo, se não houver esta perícia, poderá ser ocasionado o cerceamento de defesa do segurado. Então, ele precisa ser analisado. E vai ser analisado se este segurado, de fato, ficou com sequelas, se estas sequelas são daquele acidente e se a redução da capacidade laborativa é com relação à atividade que ele desempenhava no momento em que sofreu o acidente. Todas essas questões serão analisadas no processo judicial, certo? Muito bem. O que eu quero demonstrar para você é que se ele está no período de graça e foi identificado lesões, ele sim poderá ter direito ao auxílio acidente. Então, estando em período de graça, tem sim direito ao auxílio acidente, sempre e quando conseguir comprovar
os demais requisitos para a aferição deste benefício, certo? Muito bem. E agora vamos imaginar a seguinte situação. Aquele cidadão que recebe, aquele segurado que recebe, há 5 anos, o auxílio acidente. O que popularmente muitas pessoas chamam de encosto, né? Ah, o que você está fazendo? Onde você está trabalhando? Ah, eu estou encostado pelo INSS. Eu estou recebendo meu encosto, né? Encosto parece uma coisa ruim, né, gente? Sai de mim. Não, não tem nada a ver isso. O trabalhador, ele se contentou apenas com aquela indenização, com o recebimento do auxílio acidente. Vamos imaginar que ele está recebendo o auxílio acidente por 5 anos. Durante este período, né, vamos imaginar que seja uma trabalhadora. Durante este período, se ela ficar grávida, né, ela terá direito ao salário maternidade? De acordo com o artigo 137.1 da Instrução Normativa do INSS, quem está recebendo auxílio acidente está em período de graça. Ou seja, enquanto ele estiver recebendo o auxílio acidente, ele está em período de graça. Ele possui proteção do Estado para todo e qualquer risco ou contingência social que vier a suceder com ele depois do recebimento do auxílio acidente. Então, ele mantém a proteção social, mantém essa garantia estendida por parte do Estado. Isso teve muita polêmica no passado, mas vejam que até o INSS reconhece. Então, enquanto estiver recebendo auxílio acidente, estará em período de graça, ok? Aqui eu já falei que é considerando a atividade em que ele exercia no período do acidente. Muito bem. É importante a gente deixar claro que o auxílio acidente, ele é pago em razão de sequelas, né, que reduziram a capacidade do trabalhador, independentemente do tipo de acidente. Nós temos 2 tipos de acidente. Nós temos o acidente de trabalho, no qual os artigos 19, 20 e 21 da Lei 8.213, então vamos anotar aqui, artigo, se você quiser ler lá, 19, 20 e 21 da Lei 8.213, que você já conhece. Lá eu encontro todas as hipóteses do que configura acidente de trabalho. Nós temos acidente de trabalho típico, nós temos acidente de trabalho, doenças mórbidas do profissional e do trabalho que se equiparam a acidente de trabalho, e nós temos diversas situações que também caracterizam acidente de trabalho, como por exemplo acidente de trajeto, enfim. Além do acidente do trabalho, nós temos os acidentes extralaborais, que, como o próprio nome diz, são acidentes que ocorrem fora do âmbito laboral, fora do meio. Este acidente não tem nenhuma relação com o trabalho. O auxílio acidente, ele será pago e nos 2 casos, independentemente se é auxílio, se é acidente do trabalho ou não, ok? Deste acidente tem que provocar redução da capacidade para o trabalho habitual. Se provocar redução da capacidade para o trabalho habitual, é caso sim de auxílio acidente. Também será caso de auxílio acidente se houver impossibilidade de desempenho da atividade que se exercia à época do acidente, ou seja, em decorrência do acidente de trabalho, ficaram sequelas que lhe impedem de voltar a exercer a mesma atividade que ele exercia antes do acidente. Então, se isso ocorrer, porém, ele é permitido que ele desempenhe outra função, né? Ocorre um processo de reabilitação. A própria empresa, ela é estimulada a reenquadrar este trabalhador, principalmente em se tratando, ela é estimulada quando se trata de acidente de qualquer natureza, mas quando se trata de acidente do trabalho, ela é obrigada a reenquadrar este funcionário, principalmente no período estabilitário. Então, este funcionário reenquadrado numa nova função, né, também terá direito ao auxílio acidente. Então, vejam que nessa segunda hipótese, não houve redução da capacidade para o trabalho habitual, houve perda da capacidade para o trabalho habitual. Ele não consegue desempenhar a atividade que exercia à época em que ocorreu o acidente de trabalho, ok? Ou acidente extralaboral. Muito bem.
Então, ele é devido quando? Quando que se inicia o auxílio acidente? Ele é devido ao benefício a partir da data em que a perícia médica do INSS concluir, após consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho ou em decorrentes do acidente extralaboral, haver no segurado sequela definitiva, enquadrada nas situações previstas no anexo 3 do Regulamento da Previdência Social, ensejando redução da capacidade funcional, considerando-se para este fim a atividade realizada na época do acidente. Então vejam, o anexo 4, no anexo 3 do regulamento, ele traz algumas hipóteses específicas que vão ensejar, que vão dar direito ao auxílio acidente. Mas basicamente nós temos que ficar com isso na cabeça. Ele vai ter dificuldades de desenvolver a mesma atividade. Ou ele vai ter dificuldades, ou ele não vai poder voltar a exercer a mesma atividade que realizava antes do acidente. Ok? Então, nós temos duas formas de chamar o auxílio acidente. Nós temos o auxílio acidente acidentário e nós temos o auxílio acidente previdenciário. Quando for em decorrência de um acidente extralaboral, o INSS vai utilizar o código B36. Quando for em decorrência de um acidente laboral, um acidente do trabalho, previstos lá naquele artigo 19, 20 e 21 da Lei 8.213, que nós falávamos há pouco, o INSS terá como código o B94, ok? Para a informação de vocês. Como que se verifica a redução da capacidade para o trabalho habitual? Vejam, a legislação não exige grau, índice de redução. Ela apenas exige que se comprove que houve redução. Então, reduziu 20% da sua capacidade, reduziu 30%. Não, o INSS não exige isso, a legislação não exige um percentual, um índice, ele simplesmente exige que ocorra a redução da sua capacidade, né? Apenas que haja perda ou redução da capacidade para o trabalho habitual, sem caracterizar a invalidação permanente para todo e qualquer trabalho. Porque se for considerado incapaz para de forma permanente para todo e qualquer trabalho, é o caso de aposentadoria por invalidez e não um caso de auxílio acidente. Aqui eu coloquei para você o exemplo do motorista. Vamos imaginar que o motorista teve um acidente, né? Que pode ser do trabalho ou um acidente que estava de férias e teve um acidente de trânsito. Tanto faz, qualquer um dos dois. Neste acidente, ele perdeu os membros inferiores ou perdeu parte dos membros inferiores, algo que lhe impossibilita exercer novamente esta mesma atividade. O motorista que teve um acidente e perdeu os membros inferiores, ele não vai conseguir retornar para a mesma atividade. E você há de convir comigo que essa perda ocasionou lesões definitivas. Não vai reaparecer novamente, por mais que seja possível colocar em alguns casos próteses, ele perdeu aquela parte do seu corpo, né? Então houve uma lesão consolidada e de forma definitiva, que lhe impede de retornar para a sua atividade, para a atividade que ele desenvolvia no momento do acidente. Mas esse motorista, ele pode se enquadrar dentro da empresa, no setor administrativo, no setor de cobrança, no financeiro, ou antigamente existia a figura do cobrador, né? Hoje já não existe mais aquela pessoa que fica sentadinha dentro do ônibus e fazia a cobrança, mas se existir em algum transporte, pode, claro que ele pode. Então ele não está incapaz para toda e qualquer atividade, ele apenas perdeu a capacidade laborativa em decorrência do acidente, ele perdeu a capacidade para a atividade que ele exercia na época em decorrência do acidente de trabalho, do trabalho extralaboral. Então, neste caso, este exemplo é um exemplo típico de auxílio acidente, ok? Então, ele vai receber este benefício. Lá no artigo 104, nós temos um rol, né, de situações onde dão ensejo ao auxílio acidente. Redução da capacidade, né, que nós já viemos falando há muito tempo, aparelho visual,
Aparelho auditivo, quando se constata que houve redução da visão, houve redução da audição, sempre lembrando que isso deve estar relacionado com a atividade. Esta redução deve estar relacionada com a atividade que ele exercia na época. Prejuízo estético, perdas de segmento de membros, alterações articulares, encurtamento de membro inferior. Então essas são as situações em que dão ensejo ao auxílio acidente. Temos uma situação muito peculiar no que se refere à perda da audição. Então vejam o que diz o parágrafo 4º do artigo 86 da Lei de Benefícios. A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando, além do reconhecimento da causalidade entre o trabalho e a doença, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então tem que ver conexão, né? Ele perdeu a audição, perdeu a audição em decorrência do seu trabalho, e o próprio trabalho só vai ser pago o auxílio acidente quando ele precisar da audição para o exercício da sua atividade habitual. Um exemplo que me ocorreu agora é o DJ. Porque nós sabemos que nas casas noturnas existe um ruído acima dos limites de tolerância admitidos. Para uma pessoa que vai lá uma vez ou outra, não tem problema, né? Não vai ficar surda em decorrência disso. Agora, uma pessoa que está lá dentro, trabalhando todos os dias, isso vai afetando e provavelmente com o passar do tempo, ele vai perdendo pouco a pouco a sua audição até considerar a perda da audição. Então, eu comprovo que foi em decorrência do trabalho dele que ocorreu este acidente, porque essa é considerada uma doença profissional, né, porque é em decorrência da profissão, e também pode ser considerado do trabalho, porque é o ambiente onde ele se encontra, que é mais bem do trabalho, porque é em relação ao ambiente em que ele está desenvolvendo a sua atividade, que é insalubre, né? Então, neste caso, eu comprovo que foi em decorrência deste ambiente, em decorrência desse acidente, que ele perdeu a audição. E também comprovo que ele precisa da audição para exercer a sua atividade habitual, porque ele é um DJ. Então, um DJ precisa escutar aquilo que ele está colocando aí para o pessoal se divertir. Então, auxílio acidente, com relação à perda da audição, temos esta peculiaridade. Estamos quase encerrando a nossa aula 1 de auxílio acidente, ok? Questão polêmica, né? Muitas empresas se questionam, porque nós temos uma exigência na Constituição Federal de que todas as empresas devem contratar um seguro privado, seja através do sindicato, de bancos privados. Ele é obrigado a contratar um seguro acidente de trabalho para todos os seus funcionários, independentemente se a empresa é de risco médio ou risco alto. Todas as empresas têm pelo menos um risco leve, né? Mas a obrigatoriedade da Constituição é para que todas as empresas contratassem um seguro acidente de trabalho. Para que serve esse seguro acidente de trabalho privado? Serve para que nos casos de acidente de trabalho, diante da perda de um dedo, da perda de algum membro, inclusive da morte do segurado, seja paga uma indenização. Essa indenização ela pode ser paga de uma vez só ou em forma de uma pensão, né, aos dependentes ou até mesmo ao trabalhador que sofreu o acidente de trabalho. Mas será que o pagamento deste seguro privado, né, por parte das empresas, aquelas que pagam o seguro direitinho, o Estado, com relação a estes trabalhadores, tem alguma obrigação? Vai manter o pagamento do auxílio acidente ou o seguro privado pago pela empresa vem suprir esta necessidade? O que você acha? O que vocês acham? Então veja, a Previdência Social, ela continua responsável. Veja, acidente é um dos riscos sociais elencados no artigo 201 da Constituição Federal. Independentemente do Estado impor essa obrigação às empresas, o Estado mantém para com o segurado uma relação jurídica previdenciária da qual decorre direitos
e obrigações. A partir do momento que o segurado está recolhendo contribuições, está afiliado de forma obrigatória no sistema, a Previdência é obrigada a prestar os benefícios previdenciários, a prestar aquela proteção social. E uma das proteções sociais é justamente o auxílio acidente. Então, se a empresa paga seguro privado, isso não vai eximir a responsabilidade do Estado em continuar atendendo este segurado que sofreu um acidente de trabalho. Então, a Previdência Social continua responsável por todos os benefícios em decorrência da incapacidade, em decorrência de acidentes do trabalho. Seja ele auxílio doença acidentário, aposentadoria por invalidez acidentário, pensão por morte acidentário ou auxílio acidente que nós estamos vendo aqui. Portanto, o Estado sempre será responsável para garantir o benefício a estes segurados, sempre e quando os segurados preencham os requisitos estabelecidos pela legislação. Certo, meus queridos? Então vamos ver um resuminho tudo o que vimos na nossa aula de hoje. Então, nós começamos pelo conceito de auxílio acidente, que você encontra lá no artigo 86, né? Que vimos que o auxílio acidente é um benefício indenizatório, portanto, ele não é substitutivo do salário de remuneração do trabalhador, portanto, ele pode sim ser inferior ao salário mínimo. Vimos os requisitos, que são 4, né? A qualidade de segurado, o nexo entre o acidente e a redução da capacidade, a capacidade, a perda ou a redução da capacidade do trabalho para a atividade habitual que exercia na época, e isso tudo tem que ter relação com o acidente de trabalho. Por que ele é um benefício de concessão restrita? Porque nós necessitamos da pré-existência, cumprir o princípio constitucional da pré-existência do custeio, e só terão direito a este benefício aqueles cujo o empregador, ou no caso o segurado especial, recolhe uma parte específica para custear os benefícios em decorrência do acidente, que é o auxílio acidente, por exemplo. Vimos que existem situações que dão direito ao benefício, já elencamos algumas e eu comentei com você a tabela que existe no anexo 3 do regulamento da Previdência. Seria interessante dar uma lidinha, vai lá no planalto.gov e ver o anexo, que é bem interessante. Vimos que a responsabilidade do Estado pelos benefícios em decorrência do acidente de trabalho se mantém, ainda que as empresas cumpram a exigência constitucional de conceder um seguro privado para cada um dos seus funcionários. Muito bem, meus queridos, obrigada pela aula de hoje, obrigada pela companhia. Se você gostou da nossa aula, compartilhe nas suas redes sociais. Nos vemos em breve em mais aulas de Direito Previdenciário. Essa disciplina que é tão boa da gente estudar e que vai abrir portas para diversos concursos, né? Cursos muito interessantes, e eu estarei aqui para ajudá-lo em tudo aquilo que for preciso, ok? Até breve!